Bora mergulhar numa história fascinante. A gente vai voltar lá para o século XIX para entender uma das maiores viradas econômicas da história do Brasil. E a gente vai fazer isso pelos olhos do cara que estava no centro do furacão, Irineu Evangelista de Souza, que o mundo conheceria como o Barão de Mauá. Para sacar essa transformação toda, a gente precisa responder a essa pergunta aí. E a resposta não é uma coisa só não, foi na verdade uma confluência poderosa de 3 fatores. Uma mentalidade completamente nova, uma montanha de dinheiro que surgiu e uma mudança social gigantesca. Vamos desvendar cada um deles agora. Tudo mesmo começa com uma ideia. Antes de existir ferrovia, antes de ter fábricas subindo, era preciso que alguém pensasse a economia de um jeito diferente. E ninguém, absolutamente ninguém, personificou melhor essa nova visão do que um jovem empreendedor chamado Irineu Evangelista de Souza, o futuro Barão de Mauá. Essa frase atribuída ao Mauá é basicamente a chave para entender a mudança de mentalidade da época. O foco sai da terra, da agricultura, e vai para a transformação, para a indústria. Para ele, o ferro não era só um metal. Era literalmente a matéria-prima do futuro. Era o alicerce onde todo o resto ia ser construído. Mas só a visão não adianta. Uma ideia genial precisa de combustível para acontecer. E no Brasil daquela época, esse combustível era forte, preto e tinha um nome: café. O que a gente vê aqui é uma verdadeira reviravolta no mapa do Brasil. O poder econômico, que sempre esteve concentrado lá no Nordeste com o açúcar e o algodão, começa a perder força. Enquanto isso, no Sudeste, o café explode e cria uma riqueza que nunca se tinha visto antes. Não foi só uma troca de produto, foi uma redefinição completa de onde estava o dinheiro e o poder no país. E toda essa grana do café trouxe junto um problemão, mas um problemão dos bons. Como é que se transportava milhões e milhões de sacas do interior até os portos? As estradas de terra não davam mais conta, né? A resposta exigia portos modernos, navios a vapor e o mais importante de tudo, ferrovias. A necessidade de modernizar o país não veio de um decreto. Ela nasceu direto dos cafezais. Então, ok, a gente já tem a visão do futuro e a demanda gritando por modernização. Faltava o último ingrediente, talvez o mais crucial: uma injeção de dinheiro em massa. E esse dinheiro veio de uma fonte completamente inesperada, como resultado de uma das maiores viradas sociais da nossa história. 16 mil contos de réis. Para a gente ter uma ideia, isso era uma fortuna inimaginável na época. Era o capital que até 1850 financiava o terrível tráfico de pessoas escravizadas da África. Com a proibição do tráfico, essa dinheirama toda não sumiu. Ela ficou aqui, dentro do Brasil, procurando um novo lugar para ser investida. Foi a injeção de capital que o país precisava para decolar. O que a gente vê aqui é um efeito dominó perfeito. O primeiro passo, a extinção do tráfico, que foi uma decisão social e humanitária, leva direto para o passo 2, a liberação desse capital imenso. E esse capital, por sua vez, alimenta o passo 3, uma explosão de novos negócios e indústrias. O fim de uma era terrível acabou, por ironia, financiando o começo de uma nova era de progresso. Agora, vamos ver os resultados práticos. O que acontece quando se junta uma visão industrial, a riqueza do café e uma abundância repentina de capital? Acontece uma explosão de modernização. E o ritmo da mudança foi impressionante. Pensa só, em questão de 2, 3 décadas, o Brasil deu um salto para o futuro. Como a gente vê aí, surgiram as primeiras ferrovias, dezenas de novos bancos e indústrias, as cidades de repente ganharam iluminação a gás, e até a educação técnica, com a Escola Politécnica, foi criada para formar os engenheiros que iam construir esse novo país. E só para deixar claro, essa história toda não é um conto de fadas, não. Ela está muito bem documentada em estudos detalhados, como essa história político-econômica e industrial do Brasil, que nos ajuda a entender a profundidade dessas mudanças todas. E no meio dessa explosão toda, quem estava lá? Mauá. Ele não se contentou em investir numa coisa só. Ele investiu em ferrovias para levar o café, criou bancos para financiar a indústria, fundou estaleiros para construir navios, trouxe a iluminação a gás para as cidades e ainda apostou na siderurgia. Ele estava literalmente construindo a espinha dorsal de um Brasil moderno. Chegando ao final, o que tudo isso significa? Como é que essas forças todas conectadas construíram as bases do país que a gente conhece hoje? A grande lição é essa. A modernização do Brasil não teve um único herói, nem uma causa isolada. Foi uma tempestade perfeita. A mentalidade visionária de pioneiros como Mauá encontrou a força econômica do café e o combustível do capital que ficou disponível. Juntos, esses 3 elementos criaram as bases de um Brasil industrial que existem até hoje.
E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Será que as escolhas feitas naquela época, como focar a economia na exportação de um produto só e concentrar a riqueza numa região, ainda definem os desafios e as oportunidades que o Brasil enfrenta hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu pela companhia e até a próxima!